Olá, para você que não me conhece, meu nome é Marcelo Loureiro, eu sou cirurgião geral do aparelho digestivo e tenho um especial interesse em cirurgias de hérnia da parede abdominal. Também faço cirurgia bariátrica, cirurgias de hérnia de hiato, cirurgias por controle do suor excessivo, mas aqui a gente está falando mais especificamente sobre a cirurgia de hérnia e principalmente cirurgias de hérnia da região inguinal, hérnia da virilha. Olá, meu nome é Marcelo Loureiro. Hoje a gente vai fazer uma sessão aqui de respostas a algumas das perguntas que foram feitas de pessoas que assistiram os nossos vídeos ali no YouTube, que é super comum, né? Apesar da gente tentar fazer o mais explicativo possível, tem algumas questões que as pessoas ficam na dúvida, é normal. A primeira pergunta aqui é sobre uma cirurgia que foi feita há 45 dias e o paciente que foi operado, quem entrou em contato é um eletricista, e ele quer saber se há a possibilidade da hérnia voltar. E se esse tempo, pelo que eu estou entendendo aqui, se esse tempo é um tempo suficiente, né, para recuperação. 45 dias é um tempo mais do que suficiente, dependendo da técnica. As técnicas que são menos invasivas, né, aquelas que são feitas por vídeo, por laparoscopia, por cirurgia mínima invasiva, elas dão uma recuperação muito boa com 15 dias. Mas quando a cirurgia é feita aberta, às vezes demora um pouco mais, ou às vezes demora bem mais. Depende também do tamanho da hérnia, enfim, de situações. Normalmente esse tempo é mais do que suficiente, tá? E mesmo para quem trabalha com uma atividade física um pouco mais pesada, assim, que eu acredito que seja o caso de eletricista, deve carregar um pouco de peso e tal, subir em escada, essas coisas. Então acho que não, esse seria um tempo que normalmente a gente já liberaria o paciente para estar trabalhando de forma absolutamente normal. Uma outra pergunta, eu acho que é de uma dona de casa que tem alguns cachorros e que lida com esses afazeres de casa, já operou também já faz uns 40, 50 dias e está preocupada se ela pode carregar um peso, assim, carregar os seus vasos, etc. Pesos acima de 5 quilos. De novo, depende um pouco da técnica do que foi feito, depende da situação, o tamanho da hérnia, etc. Mas em geral, é quase uma regra isso, se for por laparoscopia, por pequena invasão, que não fica muito claro, o paciente pode voltar normal, com 15, 20 dias da cirurgia, fazer praticamente qualquer coisa. E qualquer atividade doméstica, por exemplo. Então, vai depender da cirurgia que foi feita. Para aqueles que foram operados por via aberta, normalmente esse prazo aí de uns 40 a 60 dias é um prazo bom para estar voltando também às suas atividades normais e à sua vida normal, né, à sua rotina normal. Então, realmente não tem muito problema não. E tem uma questão que é envolvida com pós-operatório de qualquer cirurgia. Quanto mais cedo a gente vai voltando a fazer o que a gente costumava fazer, mais rápido o nosso corpo vai entendendo que as coisas estão normalizando. Isso tudo, o organismo é algo integrado, né? Por isso que a gente chama de organismo, né? É um todo. E o organismo, ele, dependendo do sinal que a gente dá para ele, do comportamento, né, do nosso tipo de comportamento, nosso tipo de ação, ele vai entender de forma clara se você está bem, se você não está bem. E tudo vai conspirando, entre aspas, para que a gente vá melhorando mais rapidamente. Então, a dica é, o quanto antes a gente vai recuperando as atividades, não tem um prazo matemático para isso, contanto que não se sinta maior desconforto. Está recuperando, está voltando à atividade, não sentiu desconforto, continue. A gente sente um pouco de ardência logo depois que foi operado, e se isso é comum, né? Principalmente quando ele se senta. Sim, isso é normal, uma coisa é dor, a outra coisa é esse desconforto. Então é normal que o paciente sinta um pouco de desconforto depois da cirurgia, mesmo passado aí 10, 15, 20 dias da cirurgia. É o prazo para ter esse desconforto maior. Depois a tendência dele é ir diminuindo gradativamente. A esposa de um paciente que tem uma hérnia grande, que já se alojou na bolsa escrotal, tem uma hérnia do outro lado. E ela pergunta sobre torção de testículo. Não, a hérnia dificilmente ela vai cursar com a torção de testículo. Isso é muito mais a torção de testículo é uma emergência urológica, mas normalmente não é a hérnia que vai provocar isso, sabe? Não tem uma relação direta assim, hérnia com torção de testículo. O paciente que tem hérnia pode ter torção de testículo, o paciente sem hérnia pode ter torção de testículo, não tem essa relação. Fiz uma cirurgia de hérnia, após 8 dias ela sangrou, é normal? Aqui faltou um pouco de informação, tá? Se ela sangrar para dentro, no local mais profundo onde foi operado, não é normal sangrar com 8 dias. E isso
teria que ser detectado principalmente através de uma ecografia e tal. Se ela sangrou para fora, se ela sangrou nas incisões de pele, se foi pouco, não se preocupe, é normal quando a gente fecha a pele que saia um pouco de sangue, é normal que faça um pouco de hematoma, que fique meio roxo ao redor dali onde foi feito os pontinhos, então não me incomodaria. Faltou um pouquinho de informação para eu ser um pouco mais detalhista em relação a isso daqui. Descobri que estou uma hernia pequena, mas às vezes sinto algumas dores. Quando está frio sinto um pouco mais. É preocupante? Não, isso é algo que a gente tenta passar esse conceito. A hernia não é algo preocupante, né? Desde que ela tenha um determinado tamanho, ela incomode pouco. As hérnias maiores, elas sim, potencialmente elas podem ser preocupantes. E a hérnia que dói, a tendência é sempre a gente operar. A indicação de uma cirurgia de hérnia, ela depende desses fatores. Sente dor, não sente dor, sente desconforto ou não, tamanho da hérnia, né? Mas nenhum desses fatores é isolado. E também a avaliação de quem, do profissional que você procurou. Então, se o profissional te diz, olha, eu acho que é melhor você operar, não tem como a gente à distância dizer sim ou não. É difícil isso, né? Porque passa pela avaliação daquela pessoa que é um profissional que entenda de hérnia, enfim, que opere hérnia. Se ele disser que sim, muito provavelmente ele deve estar correto. Então, deve ser a ação a ser seguida. Eu não quero usar a tela nas minhas virilhas. Estou com 2 hérnias. É possível não usar tela onde é feita a cirurgia? Veja, eu acho que as pessoas não devem se incomodar muito com próteses, né? A tela é uma prótese. O ser humano vem usando próteses cada vez mais e é provável que todas as pessoas aí até os seus 80 anos nessa nossa geração, as pessoas que nasceram já a partir de 1980, 90, quando chegar nesses 80 anos, é muito difícil que alguém não tenha alguma prótese. É o que a gente chama de biomateriais. Eles são usados no corpo o tempo todo. E isso tem melhorado muito os resultados das cirurgias. Então, a prótese, qualquer que seja, uma prótese ortopédica, né, uma prótese de quadril, joelho, uma prótese de tornozelo, cotovelo, uma lente de contato é uma prótese, uma válvula cardíaca é uma prótese. Então, as próteses, elas são usadas o tempo todo no nosso corpo. E é isso que, inclusive, tem possibilitado da gente lidar com várias doenças, né, e ficar bem no tratamento para vários tipos de problemas, de condições. Então, a gente não tem que ter medo do uso das próteses. Elas não são colocadas no teu corpo de uma maneira indiscriminada. As próteses, elas passam por pesquisas, por muito tempo de pesquisa, pelo estudo detalhado antes de começarem a ser utilizadas, pelo estudo durante o período que elas estão sendo utilizadas, e muitas vezes também em algumas próteses, quando elas são retiradas por algum motivo, também elas vão ser estudadas. Então, assim, isso não não pode ser banalizado achando que as próteses são todas ruins. Não, elas não são. Podem ficar bem tranquilas, elas não são ruins. Algumas próteses são melhores do que as outras, mas existe uma ciência por trás disso, de compreensão, de estudo, de teste desses biomateriais que são colocados no nosso corpo. Não tenha medo da prótese. As telas, elas, de forma geral, elas reagem muito pouco com o nosso corpo e elas funcionam muito bem. Foi por causa das telas que a gente conseguiu melhorar muito a técnica das cirurgias de hérnia e que nos permite, por exemplo, tudo isso que a gente estava comentando até agora, de voltar rapidamente à atividade física normal, as suas atividades normais, justamente porque a tela ela preenche um espaço e que antes a gente tinha que aproximar o tecido, tinha que dar ponto, e esse ponto provocava dor, tensão e tal, e as pessoas não conseguiam exercer suas atividades normais por causa dessa tensão. A tela não é uma vilã, a tela não é um problema, o problema é a hérnia, não é a tela. Foi operado no final do ano passado, reapareceu a hérnia. A hérnia pode reaparecer por vários motivos, de novo vai depender muito da técnica que foi utilizada. Não foi utilizada a tela, e aí a gente volta nessa questão da prótese, né? E talvez até tenha sido esse o principal motivo da hérnia ter voltado. Uma cirurgia de hérnia hoje sem utilização de tela, ela pode até ser feita, mas a justificativa maior, quer dizer, a lógica maior hoje é utilizar tela para todas as hérnias, ou praticamente todas as hérnias, a não ser aquelas muito pequenininhas em situações específicas, mas a tela é uma regra, não é uma exceção, tá? Então, talvez até tenha sido por isso que tenha voltado para a hérnia. Tem uma bola do lado esquerdo, que dói muito, fica abaixo da costela, pode ser uma hérnia sim, tem que fazer uma ecografia de parede abdominal para ver se esse aumento de volume abaixo da costela, isso aqui não é uma hérnia, possivelmente seja uma hérnia. É difícil a gente dizer sem ter um exame. Mas muitas vezes não é uma posição habitual de hérnia, né?
abaixo da costela, normalmente a gente tem uma cobertura muscular que é suficiente para evitar que as hérnias realmente aconteçam. É uma musculatura forte, dificilmente você vai ser uma hérnia. Pode ser só um lipoma, que é um acúmulo de gordura na região. Por isso que a ecografia aqui seria importante. Doutor, estou com uma hérnia inguinal e estou grávida. O que fazer nesse caso? Pode operar? Não precisa operar se você está grávida. Espera terminar o período de gravidez. O período de gravidez sempre é um período delicado. A gente não está tratando uma pessoa, está tratando duas. Então tem que tomar cuidado para que a gente não faça não se preocupe demais com situações que não são preocupantes. É lógico, se você tem uma hérnia, está grávida, mas a hérnia está o tempo inteiro doendo, com possibilidade de encarceramento, aí é uma outra situação. Aí a gente tem que priorizar a realização dessa cirurgia, de preferência no segundo trimestre, para que você não corra um risco maior. E por último, tem uma hérnia de 2,5 cm. Não sinto nada e o médico disse que tem que operar. Bom, aqui é o exemplo do que a gente já tinha comentado. Ou seja, a avaliação ela não é só do tamanho da hérnia, não é só do sintoma, mas também do que diz o médico que avaliou o teu caso. Então, uma hérnia de 2,5 cm não é tão pequena assim. Depende do exame clínico na hora. Não leve em consideração só o tamanho da hérnia. Mas os sintomas também. Não tem o sintoma, 2,5 cm. Mas depende do que o médico percebeu na hora, depende da solidez da sua parede abdominal, depende da idade, tem outros fatores também que a gente tem que avaliar. Então, acho que é importante as pessoas também, quando elas vão no médico, elas talvez desconfiarem menos do que o médico diz, né? A partir do momento que você escolhe um médico, vamos entender que é uma espécie de uma entrega que você está falando para ele, né? Você está partindo do princípio que ele está falando a verdade para você, está falando o melhor para você. E eu acho que isso é importante. E quando as pessoas recorrem a gente, né, ou recorrem a esse tipo de pergunta e tal, porque estão interagindo com a gente, né, através dos meios digitais, vamos entender que isso tem um limite. Um limite de dizer assim, né, eu não consigo passar uma informação mais detalhada sem conhecer o caso. Então eu parto do princípio que a pessoa que avaliou, ela está tentando fazer o melhor possível, o melhor que ela pode fazer. É isso, pessoal. Você gostou desse vídeo? Fez sentido para você ou para alguém que você conhece? Então compartilhe. E não esqueça de ativar o sininho, que ele vai te avisar quando a gente tiver um vídeo novo. Então, se tiver alguma dúvida, por favor, deixe aqui nos comentários. Não fique envergonhado, pode escrever o que você quiser, que no final, de tempos em tempos, a gente faz um apanhado dessas dúvidas e faz um vídeo explicando e respondendo a todos vocês no medida do possível. Até o nosso próximo vídeo.